Está dando na internet e atender a uma criatura. E então, nós sempre nos dão um consolo como essas capacidades. Mas as mulheres têm essas capacidades de fazer trocentas coisas ao mesmo tempo e os homens não. Nós, pobres mortais, somos incapazes disso. Estas falácias são construídas assim. Mas, se temos que trabalhar para incidir, para construir, para incluir outros saberes, que não esses saberes, para incluir os saberes populares em toda a sua diversidade, creio que tem uma proposta de uma ação formativa que poderia ser bastante desenvolvida pelos institutos, que é a formação das parteiras. Aproveitar esse conhecimento que em alguns lugares se faz, mas não como uma política extensiva, né? Conhecimento das parteiras e qualificar isso, aprender, porque os médicos, e aí eu estou usando masculino porque são a grande maioria, mas as médicas também, têm um tratamento muito técnico, né? Então, a humanizar esse tratamento técnico e dar condições e reconhecer esse conhecimento, esse saber. Mas reconhecer de verdade. Não vale aí o médico ou a médica ganhar um salário decente e a parteira ganhar um salário indecente. O homem, a outra questão que sempre coloco, o homem só tem sido reduzido a uma imagem única quando pretensamente representa a espécie humana. Caso contrário, a diversidade do grupo social masculino está sempre bem presente. Isso não acontece com as mulheres, que têm sido alvo de tentativas sucessivas de enquadrar-nos em estereótipos, os quais reduzem a um quadro que se quer que todas nos encaixemos. Um exemplo, podemos dar um exemplo até de como foi construído este fórum. Este fórum, um primeiro rascunho das mesas, a presença das mulheres era quase inexistente. A partir do momento em que teve poucas pessoas, mas algumas pessoas falando sobre isso, e vamos colocar mulheres, as pessoas começam a buscar as mulheres, e é óbvio, tem muitas mulheres que têm muitos conhecimentos diversificados que poderiam estar presentes, mas ainda não somos. Aqui nessa mesa mesmo eu sou a minoria. Mas ainda bem que aqui nós estamos diferentes, né? Mas não é só isso. O formato também dos fóruns, da escola, dos congressos, o formato dessa divisão dos que falam e dos que escutam, das pessoas que pensam e das pessoas que pensam depois ou pensam juntas, essa divisão também é daninha. E ela também reproduz uma forma de conhecimento e de trabalho ao conhecimento. E isso é algo que nós podíamos avançar. E isso é algo que e eu falo desde a perspectiva de uma pessoa que está trabalhando no fórum, desde o primeiro fórum, e a gente tem outras metodologias construídas que são rodas de conversa, onde todas as pessoas podem trabalhar. Acho que a gente tem que avançar nesse sentido. Os feminismos têm denunciado que o saber científico tem construído ativamente o estereótipo da feminidade e sempre historicamente contextualizado. E isso é o que a gente pode perceber aqui, não? Da separação do saber popular, do saber científico, o saber popular, o saber científico como superior e o outro como inferior. E se a gente olhar, por exemplo, o currículo Lattes da CNPq, até uns anos atrás, quando não era uma regra geral, que hoje é bastante regra de que esse é o currículo reconhecido, era majoritariamente homens, muito menos currículos de mulheres. E se a gente olha agora, mesmo agora, e se detém nos currículos dos homens, eles não têm
Nunca vão ter esses buracos que nós, as mulheres, vamos ter no período da maternidade, no período que temos que cuidar de alguma pessoa maior, ou idosa, de uma pessoa doente, porque esse trabalho está desigual, está distribuído desigualmente. E isto a ciência ou as academias não recolhem e, portanto, está faltando a gente também criar ações afirmativas para poder ter esse aspecto contemplado. Eu digo sempre que é tão grande a exclusão das mulheres na história, que quando eu leio algum livro de história, eu me pergunto como que a humanidade cresceu tanto e como que as sociedades têm sobrevivido sem as mulheres, porque elas não estão. Então, talvez um dos pressupostos paradigmáticos mais fortes dessa construção masculina está assentado nas dicotomias que eu venho falando, né, que remete para a divisão entre a esfera pública e a privada, ou seja, as relações patriarcais, outras vezes. Outra questão que, para tentar terminando, o currículo é masculino, como vou de tempo? O currículo... Você tem 10 minutos. Tá, o currículo é masculino. Tanto o currículo explícito como os programas, os conteúdos, a metodologia, os livros didáticos. Acho que dos livros didáticos foi falado tantas vezes, né, das figuras que estão ali explícitas, sempre da família feliz, papai, mamãe, papai lendo o jornal, mamãe com avental, papai e mamãe brancos, né? Os filhinhos cor-de-rosa, todo esse material de ensino desempenha um papel central na transmissão e reprodução dos estereótipos e, por isso, na naturalização da desigualdade de gênero, contribuindo para a sua manutenção e legitimação, ao mesmo tempo que constitui um terreno de luta para a construção dos significados. Mas o mais sutil é o chamado currículo oculto, que passa a mensagem escondida de superioridade masculina e subordinação feminina constantemente. Eu gostaria que vocês parassem um momento e imaginassem uma pessoa com formação tecnológica. O que vocês visualizam mentalmente? Eu estou segura que a maior parte das pessoas... Um homem. Esse imaginário de como foi... Claro, quem fez as descobertas? Quem desbravou? Isso está todo muito introjetado. Bueno, vamos falar então da língua. A nossa língua é a estruturadora da aprendizagem. E eu espero que estejam traduzindo para o masculino e feminino quando eu falo. Estruturadora da aprendizagem. A utilização do masculino no plural genérico nos demonstra o quanto ela não é democrática. Desculpe, mas ali está tudo negros. E ali a gente precisa colocar também negras e negros, porque tem uma diferença bastante grande. A outra questão, assim, esse falso neutro, também, se somos 50 mulheres numa sala, entra um homem e passa todo o discurso para o masculino. E esse falso neutro é exatamente o que não é, porque ele é masculino. E o masculino é neutro às vezes, porque quando se trata de normas, por exemplo, né, normas para todos, é para meninos, para meninas, para moças, para rapazes, mas quando todos está falando de futebol, é para eles, não? E o pior estaria com as palavras depreciativas, que aqui, em português, poderíamos falar de palavras depreciativas como cadela, como vaca, como puta, que não tem o mesmo valor
o mesmo sentido quando passamos para o masculino. Eu nunca vi ninguém xingando, seu filho do pai. Alguém viu? Também o significado das próprias palavras são sociais e algumas mostram bem qual é o lugar do gênero feminino na linguagem. Eu gostaria de terminar com que a história tem que ser reescrita. A transmissão de um saber que valoriza quem foi à guerra em detrimento de quem ficou fazendo pão, provendo a casa, educando as crianças, trabalhando a terra, dirigindo as fábricas, esta não está bem. Aqui não diz quem inventou as guerras ou quem lavou as feridas, esta não está bem. Uma história baseada em personalidades individuais, os reis, os heróis, os conquistadores, não dá lugar para as mulheres, porque para elas não foi permitido estes lugares. Desculpe que eu estou... E isto tudo só pelo fato de serem mulheres. Assim como não dá lugar para outras pessoas excluídas. Mas, ainda assim, se pegamos o caso brasileiro, com os povos africanos, existe um herói nacional, o Zumbi dos Palmares. Mas onde estão as mulheres? Mas tem outra forma de contar a história. Galeano, por exemplo, conta a história das escravas que fugiam para os quilombos, que levavam a vida no cabelo. Elas colocavam as sementes, iam colocando as sementes no cabelo, e quando fugiam para os quilombos, quando chegavam nos quilombos, elas chacoalhavam a cabeça e podiam tirar a semente para plantá-la.